dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance. Esta manhã, quero convidar mais uma vez quem está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração. Irmão Basílio, por favor, faça a oração aí, irmão Basílio. Oremos ao nosso Deus. Querido Pai, agradecidos estamos, Pai, pois o agradecimento vem do céu. Aqui estamos, Pai. Temos unicamente um desejo, a vontade de te conhecer e saber quem é mais o Senhor. Suplicar o Espírito Santo para que venhamos ser habitados e assim ser conduzido por Ele, para que as obras, pensamentos e palavras venham ser unicamente para a honra, para a glória e louvor do Teu nome. Te suplicamos o batismo do Teu Espírito sobre todos que participam deste grupo, que a unção dele desça sobre cada um, para que cada um goze os privilégios do céu e assim obedeçam, temam, façam, ó Deus, a tua vontade. E assim o Senhor se agrade de cada um. E sobre o mensageiro, o pastor Cícero, a unção dobrada do teu Espírito. Que ele, ao manifestar, abrir a boca, traga para este grupo a unção de tua palavra. Para que cada um cresça em espírito, verdade e fé. Capacita-nos, Pai, para melhor te servir, pois é este o chamado do céu, servir ao Senhor com amor. Está disponível. Este tem sido o nosso pedido. Esta tem sido a nossa súplica, a unção do teu Espírito. Que possamos ser tomados por ele. Também te pedimos, ó Pai, por todos que neste momento estão em situações difíceis, seja ela qual for. Desce o bálsamo sobre todos, pois bem sabemos que se do céu o Senhor não fizer descer sobre nós esta unção, com certeza, Pai, estaremos perdidos. E é por isto que aqui estamos, para aprender mais sobre o Senhor. Usa o teu servo e que ele traga do céu a mensagem do Senhor para nós. E que o Senhor se agrade de nós neste dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30, ou do verso 29 ao 30. O que temos aqui nesses textos que precisamos nos debruçar um pouquinho mais? Ontem, fazemos um paralelo lá em relação ao que o Senhor havia instruído para aquele grupo, e na conclusão exatamente desta mensagem, Jesus se dirige com essas palavras singulares, fazendo-os lembrar de que eles iriam se deparar com pessoas que estavam sobrecarregadas, cansadas das fadigas do dia a dia, mas cansadas de serem objeto na mão de rabis, de mestres, de, então, instrutores, que, na verdade, traziam peso muito forte sobre a vida destas pessoas e que elas não estavam mais, de fato, em paz em sua própria consciência. Frente a estas dificuldades, Jesus, então, apela para que elas possam, então, vir até ele, colocar sobre ele, portanto, todas estas cargas que aqui, então, foram postas sobre elas, e ele, então, deixa claro que as aliviaria. É necessário atentar que
aliviar uma carga não é tirar, jogar fora, mas é exatamente diminuir a pressão, diminuir o que a gente chama do próprio peso. Isto é alívio. E por que estou fazendo menção desta maneira? Porque alguns têm a ideia de que, vindo a Cristo, todas as coisas se dissipam, e eis que, então, não temos mais nenhuma dificuldade a enfrentar. Esta compreensão, ela é, na verdade, antibíblica, porque em todos os aspectos dos ensinos de Jesus, ou de outra maneira, da forma como Jesus sempre ensinou, o Evangelho vai causar sempre dificuldades, porque o Evangelho não é popular, embora muitas pessoas tentem fazê-lo, mas reitero, o fato de alguém pegar um conteúdo bíblico fora do seu contexto e apresentá-lo como uma forma de tornar a mensagem popular, isso não significa que esteja se pregando o Evangelho do Senhor. Também não é salutar que alguém use somente os textos que tratam de punição, de, então, destruição, e diga que também isto é Evangelho. Na verdade, o Evangelho ele está adocicado com a graça do Senhor Jesus, mas também com a sua indisposição de olhar o pecado e achar que ele seja atrativo. Cuidado e observem como eu usei a expressão. O Senhor odeia o pecado, não o pecador, porque todos o somos. Então, como fazer para que o pecado seja exatamente o ódio do Senhor, a vingança do Senhor, e esta, eu diria, a vingança não se ponha sobre o próprio pecador. É simples. No ensino bíblico, todos os que se submetem a Cristo continuam sendo pecadores. Porém, como estão em Cristo Jesus, já não há condenação. Então, este ponto você precisa lembrar do versículo 29, de que o Senhor está nos chamando a atenção é que, se estamos sobrecarregados, a Ele deveríamos vir, porque Ele vai nos aliviar. Numa linguagem simples, se você está fazendo um paralelo aqui de peso, se você está com 10 quilos sobre os seus ombros e alguém alivia tirando 1, é claro, 9 permanecerão. Mas quando você faz a comparação entre carregar 10 e carregar 9, certamente aqueles que então ali permaneceram vão então ser de menor impacto para você. É isto aqui que está acontecendo. O Senhor diz, vinde a mim, tragam os fardos, as cargas, coloquem, portanto, em mim, que eu vou aliviar para vocês. Em outras palavras, assim, eu estarei dividindo as dificuldades que vocês possuem, então caminharemos juntos e certamente se tornará a caminhada mais leve para você. Isto é o que o Senhor aqui nos convida a fazê-lo. Portanto, cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ao mesmo tempo, os versos que, então, aqui se põem, 29 e 30, nos ensinam questões bastantes, mas bastantes, profundas acerca do que Jesus aqui está nos levando a refletir. Perceba sempre o contraste. Tá? É um contraste que, então, muito nos impacta. Observe, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, vejam, as expressões manso e descanso, elas se comunicam igualmente. Então, quando você está vendo aqui que há, portanto, alguém que é manso, mas também que oferece descanso, e aí não tem a ver apenas com o aspecto, portanto, da terminação, eu diria, do substantivo.
Não tem a ver com manso ou substantivo, e descanso, portanto, como uma proposta de você, então, de alguma maneira, ter um pouco mais de cuidado. Não é só isto. O detalhe aqui é que essas expressões em língua portuguesa, elas não designam muita coisa, né? Porque você pode entender descanso como sendo derivação do verbo descansar, como você pode, portanto, tomar essa expressão como uma espécie, portanto, de qualificação. E aí você pode fazer isto? Pode, mas a palavra não comunica isto somente. Ela comunica muito mais, e nós vamos entender por quê. Ao mesmo tempo, diz que o descanso, e então, alcançado, é um descanso para a alma. E aí temos de atentar, que já passamos por essa expressão. A palavra aqui, portanto, ela, psikai, como ela está aqui exatamente no grego, ela não aponta para uma situação senão de um descanso psíquico. Não é a questão física. Não tem a ver, portanto, com uma carga que trouxe para você peso e fisicamente você está sofrendo. Não é isto. Há um sofrimento mais profundo. Por isso que a expressão descanso alcança um sentido muito mais amplo, e não apenas do ponto de vista de um alívio, de um peso, de uma situação, portanto, que seja de natureza física. Não é isto aqui. Do ponto de vista, como os 3 versos se somam, e o conteúdo que, então, encontramos nestes versos, é claro que Jesus está partindo de uma situação conhecida para levar os seus ouvintes a algo que é desconhecido. Observe. Qualquer ser humano, em seu pleno juízo, sabe exatamente o que é aliviar uma carga. Estão sobrecarregados. Veja, sobrecarregados. Então, não é apenas uma carga comum, é que já está em sobrecarga para aquilo que está além da capacidade física ou além da capacidade, o que a gente chama motora, ou capacidade, então, de eixos. Vamos entender isso para que você tome uma visão mais alargada. Imagina, portanto, uma carroça, aonde, portanto, os eixos ali de madeira, há uma resistência que aqueles eixos podem suportar, do ponto de vista do peso que sobre aquela carroça é colocado. Então, se os eixos foram colocados para, então, suportar uma carga de 100 quilos, e você, então, leva para 120, 130, observe que aqueles eixos estão sob pressão, aquela madeira, aquele tirante, está sob pressão. O que pode acontecer? Ela romper, porque ela não suporta a carga que está além do que, de fato, os eixos poderiam, com, então, a pressão, aguentarem. Então, sobrecarga é isto, do ponto de vista, portanto, do olhar comum, é aquilo que está além da capacidade pela qual, então, o objeto que deveria suportar determinada pressão não mais suporta em razão de ter sido elevada a carga para aquele fim proposto. Então, desse ponto de vista, você tem de lembrar disso. Toda sobrecarga está além daquilo que era comum para aquele tipo de ambiente, para aquele tipo, então, de objeto de condução. É isto. Você pega o próprio animal, então, um burro, que é um animal, portanto, de transporte de carga, e pode ser transporte de carga viva ou transporte de carga não viva. Se sobre ele monta-se um ser humano, é uma carga viva. Mas veja a pergunta: qual o peso que, então, é possível que um animal, nesse aspecto, possa suportar? 120 quilos? 200 quilos? Então, quando o proprietário do animal não tem esta perspicácia, ou ele é maldoso a ponto de sobrecarregar peso sobre o dorso do animal, o animal vai sofrer.
E a situação é que os músculos, então, das pernas, os tendões, podem não suportar e o animal simplesmente cair. E aí, para sempre ficar inútil. O que está sendo apresentado aqui é que é exatamente assim que Israel fizera com o povo comum. Sobre eles puseram, portanto, cargas que eles mesmos não suportavam, não estavam dispostos sequer de aliviarem, e, ao mesmo tempo, exigiam que essas coisas fossem praticadas como que sendo necessárias para a salvação. Então, neste ponto, Jesus está dizendo, eu alivio. Em outras passagens, o Senhor Jesus exatamente apresenta de que são adoradores inúteis, são composturas inúteis, porque essas coisas que são praticadas não ajudam a ter intimidade com os céus. Então, aqueles que acham que para se salvar é necessário fazer esta ou aquela atividade, esta ou aquela obra, como forma de agradar a Deus. E aí, então, a salvação estaria atrelada a fazer coisas. E bem os judeus sabiam disto, né? Como, então, atrelar para o semelhante situações que eles precisavam praticar, a fim de que, então, pudessem estar conscientes de que estavam bem diante de Deus. Só que Jesus destruiu este castelo falso, né, de religiosidade. Oração para serem vistos, sentarem nos primeiros lugares para serem vistos, falarem nas praças para serem vistos, bem vestidos para serem vistos, aplaudidos pelos homens. E o Senhor deixa claro que estas coisas, diante de Deus, não têm nenhuma eficácia. E aí a gente precisa lembrar, portanto, se eu me permito que cargas extras sejam postas sobre aquilo que o Senhor já, então, nos pede, por quê? Porque vai sobrecarregar e a gente, então, não terá condições de praticar. E aí vem algo que eu vou reiterar aqui para você. Ele alivia a carga, ele não tira a carga. Alívio é diferente de, então, tirar o peso completo. Porque, de fato, há um peso, mas um peso para ser cristão que nós podemos suportar. Está dentro, vou fazer o paralelo, né, da condição física, da condição, portanto, do nosso eixo corporal, que pode suportar o peso que sobre nós foi colocado. O Senhor usa essa expressão através do ensino, então, que Paulo nos propõe lá em Coríntios, dizendo de maneira diferente, mas com o sentido assemelhado. Observe, quando Paulo diz que nenhuma tentação que nos sobreveio então, para além daquilo que é tentação humana. Dizendo de outra maneira, a carga, portanto, é humana. E ele diz, mas a gente tem condições de suportar, porque mediante essa situação de dificuldade, o Senhor também providencia livramento. Então, é necessário atentar que há uma carga. Como cristãos, nós não vivemos uma vida de maneira dissoluta, de maneira, portanto, sem regramento. E todo regramento é uma carga, é uma espécie de limite, é uma espécie de pressão sobre nós. Então, logo, o que está sendo dito não é ser cristão sem regra, não é ser cristão sem compostura, não é viver uma vida dissoluta. Não, sou cristão, aceitei Jesus como meu salvador pessoal, e agora, portanto, uma vez em Cristo, sempre em Cristo, pouco interessa o que eu praticar. Não é isto. O que está sendo dito, por fim, é que a carga seria aliviada, mas haveria a presença de uma carga. Entende isto? Volte ao verso. Vocês que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Estão, então, cansados e sobrecarregados. Eu vos alivio. Agora, vejam. Por quê? Porque as regras do cristianismo vão se manter. E elas são, de alguma forma, em relação àquilo que o mundo oferece, contrárias. Observe, viver uma vida de cristianismo, há certas coisas que nós somos compelidos a não participar das regras do mundo. Nós não bebemos, nós não comemos coisas, portanto, que estão contrárias à vontade do Senhor naquilo que ele descreve que deva sê-lo.
Nós, então, nossos negócios não são feitos com base, então, na malandragem. Todas essas regras, elas se impõem. Nossas escolhas para casamento, para cuidado de filhos, tem regramento, tem peso para que nós, então, possamos cuidar do nosso lar sobre essas questões, sobre estas questões. Mas é preciso que entendamos que esta carga, ela é suportável. O nosso eixo corporal pode suportar. Inclusive, a nossa psique pode suportar. Então, se a nossa psique pode suportar, é necessário nos lembrar que, então, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista, portanto, da dor da alma humana, a chamada, então, alma viva, aquilo que chama, portanto, de alma vivente, ela sofre, mas esse sofrimento é possível e ele é, portanto, eu diria, suportável, porque em Cristo a gente consegue avançar. Cristo nunca disse que o cristianismo era um ambiente sem regramento. Pelo contrário, todas as ilustrações caminham nos regramentos. Lembra, portanto, das bodas? Observe que, na verdade, é preciso atentar que há uma veste que se requer para aquele ambiente. Isso é regramento. Lembram dos dois caminhos? Ele disse, na verdade, que o caminho que conduz para a vida é estreito e é dificultoso. Mas se queremos chegar, portanto, ao final, conscientes de que estamos no caminho da vida, precisamos entender que este caminho tem os seus limites. Limites do ponto de vista, portanto, de nós não passarmos para o caminho que estamos seguindo, absorvermos as regras de um outro caminho que não é o caminho que o Senhor nos propõe. Então, há regramento. Então, por favor, não discutam com o Senhor para que tenha uma vida livre, desimpedida de se submeterem àquilo que, de fato, o Senhor nos propõe. Não é isto. É necessário atentar que o caminho para o céu é estreito. Aí você entende quando Cristo diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Bem, é preciso que nós nos lembremos de uma coisa aqui, bastante simples. Não? A expressão aqui é um substantivo, jugo, sem L, porque com L é, na verdade, uma flexão do verbo julgar. Então, aqui a expressão está referindo-se ao quê? A uma peça que era produzida com o objetivo exatamente de ser colocada sobre o pescoço de um animal de carga, que poderia ser adestrada, essa peça, ao longo de alguns meses, para que o animal pudesse ir acostumando com aquela, então, eu diria, peça sobre o seu pescoço. Pois bem, quando Jesus usa a expressão jugo, todos os judeus entendiam a que se referia. E é possível que Jesus esteja aqui fazendo referência aos seus anos de silêncio e atividades profundas enquanto permaneceu ali na carpintaria de Nazaré, como, então, um carpinteiro que muitos móveis, e é possível que até mesmo o jugo ele tenha produzido, como venda que fora ali ofertada para muitas pessoas que tinham animais que vinham, portanto, buscar esse tipo de produto para que pudesse ser colocado sobre o animal. E esta, então, ideia da qual Jesus aqui lança mão para ilustrar a jornada humana nessa terra é bastante impactante, porque a expressão, ela significa, na verdade, um peso. Percebe? O jugo é um peso, uma espécie, portanto, de peça que, atada no pescoço do animal, ela permite que ele vá se acostumando com aquele objeto distinto até o momento que pode ser conduzido pelo agricultor para, então, as terras que serão aradas. E aí Jesus, mais tarde, usa uma outra expressão, deixa de lado o jugo, e ele fala do arado. Ele diz, aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Que ilustração é esta? Ela é paralela com o jugo. Se, então, o condutor do animal, que está, na verdade, puxando o arado,
não conduzir o animal adequadamente, veja, os sulcos que serão cavados na terra vão ficar todos tortos. E, de alguma forma, esta situação é prejuízo, porque são terras agricultáveis, agrárias, mas é preciso do cuidado do agricultor para com o animal e para com a peça que está sendo posta sobre o animal. Então, Jesus está tomando este ambiente que lhe era muito familiar. A possibilidade é que ele mesmo tenha produzido algum jugo quando esteve, portanto, os anos, eu diria, de sua fase de adolescência e de adulto até os 30 anos, ali na carpintaria, então, de Nazaré. Inclusive, há uma lenda lá que se trata deste momento, que daqui a pouco eu vou narrá-la para você. Antes, porém, queria que você se apercebesse a distinção da expressão jugo, sem L, para entender que aqui se trata, portanto, de um substantivo, de uma peça que é posta sobre o dorso do animal, que então envolve a parte do seu pescoço e então tem condições ali de algum tempo depois que está sendo adestrado esse animal para receber essa peça estranha, ele então não se incomode mais e aí viva de maneira, portanto, adequada. O que acontece aqui? O Senhor usa a expressão meu jugo e aprendei de mim. Tome o meu jugo e aprendei de mim. Observem. Portanto, o animal precisava aprender a lidar com aquela peça mediante como o proprietário iria fazê-lo. Com apreço, com cuidado, com amabilidade, para que a peça não ferisse, ela deveria se ajustar adequadamente a, então, o volume, a dimensão do pescoço do animal, não poderia ser muito folgada, não poderia ser, portanto, muito justa, não poderia, portanto, estar ferindo a parte inferior do pescoço. Então, observe que o verbo aprender aqui tem o sentido de isto mesmo que você já entendeu, domesticar. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor está nos convidando, portanto, a sermos domesticados por Ele. É como se nós estivéssemos sem condições de nos gerir. O Senhor está dizendo, eu ponho o jugo em vocês, mas vocês vão aprender de mim a como lidar com Ele, e, consequentemente, Ele não vai ferir, porque é meu jugo, não é o que os homens puseram. Às vezes, a gente perde de vista o sentido das coisas que estão na Bíblia, porque a gente torna complexo aquilo que é simples. O Senhor está dizendo de outra maneira o seguinte, vocês, às vezes, preferem, portanto, o jugo dos vossos semelhantes e eles ferem vocês, eles maltratam vocês. Eles não estão nem aí para saber se o jugo se adaptou, se, na verdade, vocês estão bem ajustados com esse tipo de coisa. Para eles, o que importa é que a carga seja colocada. Mas não é assim comigo. Eu não só alivio a carga, eu também faço com que vocês aprendam a como lidar com aquilo que eu requeiro de vocês. Sabe, amigos, é assim o Evangelho. O Senhor, sim, colocou sobre nós cargas, mas Ele alivia. Sim, o Senhor colocou sobre nós jugo, mas Ele nos ensina, Ele nos adestra a como lidar com isso que é estranho. Nossa natureza, a natureza pecaminosa, ela não aceita o jugo do Senhor porque é estranho. E aí o Senhor diz para todos nós nesta manhã, aprendam de mim. E aí a natureza de vocês, na verdade, vai se adaptando, vai se adestrando, até que então percebam que o meu jugo é suave. Que vocês não estão aqui como que cabrestros que conduz vocês sem liberdade, sem disposição. Vocês se sentirão bem, porque eu estarei conduzindo vocês. É isso que está aqui sendo dito. Não reclame, porque você perdeu a oportunidade de um trabalho por aceitar o jugo do sábado, porque ele é suave, se você aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Não reclame,
porque, na verdade, você gostaria de não ter jugo nenhum e ter uma vida para fora das regras do Senhor. Mas a pergunta é, como você acha que poderá agradar o Senhor? Fazendo valer a sua vontade, não a vontade de Deus? Permitindo que o seu corpo seja conduzido por outros, mas não pelo Senhor que construiu esse próprio corpo? Você está entendendo o que o Senhor está dizendo nestes, eu diria, poderosos versos que aqui estamos refletindo? Mais um pouquinho. Aí ele usa a expressão e diz assim, aprendei de mim, e agora vejam, porque sou manso e humilde. Você percebe que a palavra, então, mansidão, ela está atrelada aos aspectos que envolvem o jugo e o aprendizado? O animal rebelde não consegue se permitir que, então, uma peça estranha seja colocada sobre ele. Mas o trato do proprietário para com o animal vai, portanto, adestrando, domesticando, a ponto de o animal se permitir que aquela peça estranha seja colocada. Sabe, amigo, o Senhor está dizendo, vocês, na verdade, precisam entender que quem é hostil, rebelde, são vocês. Eu é que sou manso, eu é que sou humilde. E se vocês aprenderem de mim a mansidão e a humildade, o jugo que o meu Pai colocou sobre vocês, porque sou eu que vos adestrei, sou eu que coloquei o jugo em vocês, portanto, vocês não terão do que reclamar, porque eu estarei com vocês. E se o jugo, de alguma forma, não se adaptar, eu vou modelando para que se adapte à compostura do vosso corpo. Entende o que está sendo dito? A palavra, portanto, aqui, praus, que é a palavra grega para manso, carrega exatamente esse sentido. Praus é algo que, na verdade, significa assim, leve, suave. Não é manso no sentido somente de uma comparação contrastada com a rebeldia. As pessoas, nós, seres humanos, nos tornamos, então, ao olhar do Senhor, distintos, porque aquilo que ele é, manso e humilde, ele confere para nós esses atributos. Na teologia, há uma série de atributos lá, que o Senhor não nos confere. Por exemplo, o rol dos onis, ali onde tem onipresença, onisciência, onibenevolência, isso ele não nos confere, porque não nos pertence. Mas é preciso nos lembrar que ele nos confere diversas outras coisas. A amabilidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, porque são atributos comunicáveis que o Senhor, portanto, nos confere. E aqui nós temos dois, a mansidão e a humildade como sendo atributos comunicáveis que pertencem ao Senhor e está ofertando para este animal que está sendo adestrado. Eu e você, amigo, é como se fôssemos, portanto, dois burros bravos, lá. Ou então burros que estão, portanto, sem entender que enquanto continuarmos com a nossa burrice, nós não vamos alcançar no Senhor a mudança que é necessária. O Senhor está nos convidando a que Ele possa nos tocar, para que essa natureza rebelde, revoltada, agressiva, mentirosa, que diz uma coisa hoje, amanhã está dizendo diferente, quer participar na igreja porque achou que ali, naquele momento, houve o toque particular de uma mensagem que foi dada, e aí ele diz, amanhã eu estarei, portanto, aqui fazendo algo diferente, mas não está, porque aquilo é o que a gente chama, portanto, de nuvem passageira. O Espírito quer fazer morada, mas apenas ele viu passar, não se permitiu que ele fizesse morada. E aí, é claro, continua nessa rebeldia, como um animal selvagem, cuja natureza, o diabo tem interesse que ela se mantenha, sem o toque da suavidade, da humildade de Cristo Jesus. A expressão humilde aqui é pitokos, ou pitokos, em grego. Essa expressão, pitokos, ou pitokos,
significa exatamente este lado que se comunica com a palavra manso, que tem a ver, portanto, alguém que está na condição, portanto, de um pedinte, de um mendigo. Alguém, portanto, que está aqui numa situação de humilhar-se, a tamanha situação que se agacha para apelar, que entendam que os céus desejam fazer de nós pessoas distintas. O que o Senhor está dizendo? Que ele é que se agachou. Ele foi que se humilhou tanto, que aceitou se permitir que rebeldes tocassem sua face, maltratassem, ferissem seu corpo, cuspissem sua face. Como que alguém que estava desprovido de tudo e de todos, quando, na verdade, ele escolheu fazê-lo para a sua honra e para a sua glória, demonstrando que os seres humanos não poderemos ter desculpas de dizer, não sei o que é humildade. Você e eu podemos não ter a humildade a qual o Senhor Jesus nos oferece, mas nós temos de nos lembrar do caminho inverso, que é este. Nós sabemos aonde está a fonte da humildade. Então, nos permitamos que Ele nos eduque, que Ele nos adestre, para que saiamos desta situação de burrice, de achar que a gente pode, que a gente consegue, que eu faço. Não, amigo, é Cristo que faz em nós. E, por fim, quando ele usa a expressão aqui, humilde de coração, e aí veja a expressão, e achareis descanso. Para que tipo de coisa? Para a alma. Tem dor mais profunda do que aquela que você não consegue descansar? A psique, seus pensamentos não param de te acusar, de te amedrontar. Teus pensamentos podem, de alguma forma, te afetar tanto que você não consegue ter paz interior. E o Senhor está dizendo, se vocês me permitirem que eu ponha o meu jugo, que vocês, então, aprendam de mim como é que eu posso botar esse jugo em vocês. E vocês se permitirem que eu vou adestrando a cada um. Vocês vão encontrar descanso. E vocês vão ter a alma vivente em paz diante de mim. Mas é preciso que vocês se permitam que eu faça isto. E aí vem a expressão descanso. A palavra anapausis é a palavra que aparece aqui para descanso. Costumeiramente, essa expressão é utilizada para referir-se ao Shabat. A expressão hebraica para Shabat. Aqui, então, no Novo Testamento, normalmente a palavra anapausis, ela é utilizada para referir-se a descanso, a sossegar, a parar. Não apenas a labuta, mas parar a psique. Porque há muitas pessoas que param o seu físico, mas não param a sua mente. Com a maldade, fazendo sempre negócios em si mesmos, não descansam no Senhor. E esta carga, amigo, o Senhor está dizendo, por favor, permitam-me aliviar. Entende o que é, então, o que é dito como descanso para a vossa alma? O Senhor não está dizendo que é descanso só para o corpo. Há muita gente sofrendo, porque estão lutando com seus pensamentos, querendo fazer isto, querendo fazer aquilo outro, e o Senhor está dizendo, eu sei que vocês estão diante de um drama deste, mas permitam-me colocar o jugo, educá-los, e aí vocês poderão ter descanso da alma. Sabe, tem coisa mais solene do que isto? De você, então, lembrar da expressão que Davi usou, em paz me deito e logo pego no sono. Essa paz, amigo, só Cristo pode te dar. Por isso, aprenda a reclamar dele, que ele ponha sobre você o jugo dele e que ele possa vir de maneira solene te trazer anapausis, descanso para a tua psique, para a tua alma. E aí ele conclui dizendo,
porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Há fardo, amigo, há jugo, mas tudo isso pertence ao Senhor. E concluindo, fazendo, portanto, o que eu lhes disse de uma fábula que eu conheço, contada sobre essa questão do jugo, que pertence a alguém que pensou que assim o foi, né, e criou esta fábula. Diz-se que, na verdade, quando Jesus trabalhava na carpintaria de Nazaré, havia, na verdade, uma placa que estava em cima da sua carpintaria. E a placa era esta: o meu jugo se adapta. O meu jugo se adapta. Sabe o que isso significa na fábula? Que muitas pessoas vinham de tudo que era lugar para comprar unicamente o jugo que se adaptava a todo tipo de animal. Talvez essa fábula tenha um fundo moral maior do que você imagina. Assim como qualquer loja de um bom vendedor, de um exímio, então, trabalhador, que oferta para o mercado um produto que, de fato, é desejado por todos, porque a fama daquele produto ganha espaço na mente das pessoas. Talvez a carpintaria de Nazaré realmente estivesse assim, com essa placa: o meu jugo se adapta. E muitas pessoas, então, que outrora havia comprado aquele jugo fabricado pelas próprias mãos de Jesus, levaram e reconheceram que, de fato, não havia nenhum animal aonde o jugo que vinha da carpintaria de Nazaré não pudesse se adaptar. Meu querido amigo e irmão, aprenda, portanto, esta lição moral. Você pode ser rebelde, você pode ter uma vida muito austera, muito dura com pessoas, e você precisa entender que a única maneira deste animal rebelde, que ainda está aí aflorando em determinadas práticas, só pode ser domesticado se você se permitir que o jugo que vem da carpintaria de Nazaré seja colocado sobre você. Aí ele vai se adaptar. E se ele se adapta no seu corpo, também se adapta no meu, porque não sou diferente de você. Mas aprendi ao longo, e tenho aprendido ao longo desses anos aos pés do meu Salvador, que é possível as cargas que nós temos da nossa psique serem exatamente aliviadas e a gente encontrar em Cristo Jesus a paz que é necessária, o descanso que é necessário, anapauses. Que o Senhor te dê a graça de ir aprendendo de Cristo como humilde, potokos, optokos. Você possa encontrar descanso, anapauses, para a sua alma, sua psique. Que Deus te dê esta graça. É o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado pelo privilégio de recebermos de Ti a bênção que é necessária para avançarmos em direção àquilo que Tu queres. Senhor, muitíssimo obrigado pelo privilégio de saber que Tu alivias a nossa carga. E obrigado pelo Teu jugo, porque, de fato, ele se adapta em qualquer animal. Cuida de nós e nos ajude a viver de maneira como Tu queres que vivamos. Abençoa a estes que aqui estão. E aonde esta mensagem chegar, que haja paz. Em o nome de Jesus. Amém.